Oi, Stefane. Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo certo? Tu tá diferente hoje de ontem. Tu não tava de óculos ontem, tava? Eu não tava de óculos. E aí? Bom, acho que eu posso abrir já, né? E já passar pro Rô. Começando, É, enquanto o pessoal vai acessando. tá. Bom, então, do aberto o vídeo e o áudio do projeto Semana Dança na Escola SC, para quem estiver assistindo ou depois ouvindo a gente pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo IGTV. Essa é a última live dessa semana, né, do projeto, com o Rodrigo, mediado pela Stefane, mas eles se apresentam aí durante a live. Stefane, obrigado, um beijo e boa live para vocês. Isso. Então, só vamos aguardar o Rodrigo acessar para a gente começar a nossa live de hoje. É a última live da semana, como o professor Rodolfo falou. Boa noite, Rodrigo. Olá, Tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo certo. Então, o nosso tema dessa noite, dessa nossa última live da Semana Dança na Escola Santa Catarina, é ressignificação metodológica docente. O que você tem a ver com isso? Mas antes da gente entrar nesse assunto diretamente, eu queria pedir para o Rodrigo para ele se apresentar, para que todo mundo conheça um pouco melhor sobre ele e saiba também qual é a relação dele com essa temática. Então, gente, boa noite. Quero agradecer de novo por estar presente aqui nesse momento. O quanto é importante, o quanto é urgente tratar desses assuntos e o quanto pessoalmente mexe comigo lidar com a dança, lidar com a educação, lidar com os processos que são subsequentes a isso, né? Então, eu comecei a dança lá no ano de 99, comecei com várias modalidades, danças urbanas, balé clássico, dança moderna, jazz, e tive uma vida aí profissional dentro desse espaço. Demorei bastante para começar a vida acadêmica, né? Porque aqui no estado não tinha uma graduação, e aí a minha relação com a dança, na verdade, sempre foi nos espaços informais, nos festivais de competição, e nesse sentido profissional mesmo. Então, uh, vou tentar atalhar aqui para a gente não ter que dar muitos detalhes nesse sentido, para fazer um sentido. E aí, depois que eu entrei na graduação, eu hoje curso a 7ª fase da graduação em dança, estamos aí na reta final, e tem sido realmente uma ressignificação esse processo de participar, de estar nesse momento histórico para o Estado, quanto a formação mesmo, a formação específica, quanto a reestruturação de uma profissionalização, a busca por profissionalização da dança, seja no sentido artístico, seja no sentido docente. Então, para mim está sendo fantástico participar desse momento assim histórico e escrever essa história também. Então, a minha ressignificação partiu muito a partir da graduação e pelo que eu venho pesquisando, pelo que eu venho trabalhando, tanto dentro dos projetos, do projeto de extensão, quanto das próprias componentes dentro da universidade. Então tá, Rodrigo. Antes de entrar diretamente agora no assunto, como licenciando, então, eu te pergunto, pensando nessa questão da ressignificação metodológica, o que o licenciando Rodrigo tem a ver com isso? Então, o que eu tenho a ver com isso? Acho que eu não demorei muito quando eu entrei na graduação para perceber que alguns processos já não me cabiam mais, assim, para perceber que tinha um campo muito grande de processos que deveriam ser investigados e que estariam indo de encontro, de fato, com a necessidade desse ensino da dança dentro da escola, dessa pesquisa em dança nesse sentido acadêmico e o quanto isso, de uma forma, iria trazer novas vertentes, novos caminhos. Assim. Então, o que eu tenho a ver com isso foi que eu vi que eu, quanto licenciando, tinha a possibilidade, né, de enfrentar novos caminhos e abrir novos caminhos nesse local que para a gente, assim, quando a gente lida com a dança
dos espaços informais, a gente tem uma relação muito diferente da dança, com a dança. A gente tem uma relação muito diferente com o movimento, com a pesquisa, com a questão dos processos. Então, assim, ó, se a gente parar para analisar os discursos, né, nos espaços informais e dos espaços formais, eles criam, eles vão para vertentes dissonantes, assim, eles criam outras realidades, né? Por exemplo, a gente vai falar em processos, não, porque o meu processo coreográfico, porque o meu processo artístico, porque o meu processo educacional, mas aí é lindo, né? É lindo a gente falar nesse processo. Mas o que é o processo? Né? Tá? Que pauta que eu estou colocando esse processo? Em que lugar é este processo? Esse processo é meu, verticalmente, quanto docente, quanto licenciando, quanto professor de dança, ou ele é de uma forma horizontal, onde eu também faço, né, essa rizoma, eu faço essas ligações, eu faço essas conexões, que se abrem, se quebram, e se criam, e se recriam, conforme as necessidades e urgências aí dos processos educacionais, né? Que quando eu falo sobre desses processos educacionais, bem nesse pensamento mesmo de que a gente está interligado com um currículo, com as bases curriculares, né? Com o currículo, com a Constituição, com as relações políticas que acontecem macro e micro, né? Porque a gente, às vezes, responsabiliza a escola por questões metodológicas. Eu acho que aí também é um ponto que é válido citar, válido refletir, porque a responsabilidade é do grupo, a responsabilidade é geral. A gente sabe que tem, como eu disse ontem, às vezes a gente passa e perpassa por políticas e perpassa por realidades que sucumbem a gente, assim, pelos contextos que a gente está lá dentro da escola, pela falta de infraestrutura, por N realidades, e aí o nosso processo metodológico, né, de ressignificação, ele acaba sucumbido e continua cada vez mais fragmentado. Então, quando a gente fragmenta, pensa nessa ideia fragmentada, que já existe lá dentro do contexto da escola, né, nas disciplinas, né, que se tem lá dentro da escola, e a dança tem que aparecer para se encaixar nesse lugar, aí é onde vem a grande luta. A grande luta. Porque o que se espera dessa dança na escola? O que se espera desse professor de dança na escola? E aí hoje, o que se espera desse professor multifacetado, que às vezes não tem formação específica e que está lá na escola tendo que lidar com realidades e lidar com assuntos que muitas das vezes não lhe tem conhecimento, né? Ele não tem conhecimento dessa realidade. E como que a gente vai lidar com essas significações a partir de uma ressignificação pessoal? Acho que para introduzir, acho que é isso. Acho que mesmo quando a gente pensa, né, nesse ambiente escolar, tem, como a gente falou ontem, né, tem muitas variáveis que são envolvidas nesse processo. A gente tem uma ideologia de escola, tem diretrizes ali que são adotadas, tem todo um contexto daquela região, de onde aquela escola está, daqueles alunos, do restante do corpo docente que está ali, não pensar só em mim, docente, naquela posição. Então, são várias variáveis que realmente são envolvidas nesse processo. E aí, como pensar essa dança na escola, como a gente já comentou ontem, que teoricamente é uma situação nova dentro do contexto educacional, e pensar e repensar essas metodologias que são adotadas ali no nosso dia a dia. Então, eu te pergunto especificamente com relação a essas metodologias, né? Como que você observa, do que você tem se aproximado de escola, de experiências, como isso vem se desenrolando hoje no dia a dia escolar? Então, quando a gente falou sobre essa questão do relato de experiência, né, eu não vou fazer um relato fechado, porque é uma construção, assim, eu já venho construindo aí esse pensamento
para poder estar aqui dividindo com vocês e é para a gente poder refletir junto e a gente perceber que não existe uma fórmula, né? Não existe uma receita de bolo, e onde que eu estou falando aqui, vocês podem concordar ou discordar, o fato de que estamos em contextos diferentes, né? A nossa formação esteve em processos diferentes, alguns processos mais técnicos, outros processos mais artísticos, e de novo a gente volta nessa ideia do processo, né? Então a gente pensar, o muito importante, até o Abner colocou ali, é muito importante a gente pensar nessa dança como área de conhecimento, porque a partir do momento que você pensa essa dança como área de conhecimento, você coloca ela em um lugar de protagonismo. E aí ela abre várias vertentes onde eu dou relevância para cada caminho que essa abre, como pesquisa, a pesquisa artística, a pesquisa em arte, a docência em arte, né? O pensamento do corpo como protagonista lá dentro da escola, que é o que eu defendo, é o que eu pesquiso, e é o que eu vou defender até que se mude a perspectiva, é o que eu vou defender, porque pensar o corpo em dança, ele na escola, ele é fundamental. Fundamental. Porque se eu pensar a dança só quanto movimento, quanto manifestação, eu vou estar trazendo características importantes, históricas, etnográficas, antropológicas, e isso é ótimo, isso é fantástico. Só que se a gente parar para analisar, será que se a gente lidar com essa dança lá na escola, só nessa perspectiva, a gente não vai estar imbuindo e continuar implicando para dentro do processo escolar essa fragmentação, né? E essa metodologia clássica, essa metodologia tradicional, onde os corpos continuam atrás das carteiras, e a gente volta lá no discurso de porque a escola é movimento, mas aí o movimento não está na escola. Então a gente acaba replicando discursos, a gente acaba replicando ações, replicando metodologias. A partir disso, já de alguns semestres, de alguns estágios, de algumas pesquisas, então a gente partindo dessa necessidade de pensar a formação docente. E eu tive assim, um processo muito legal. Eu participo de um programa dentro da Universidade de Formação de Iniciação Docente, e já é o 2º ano que eu estou nesse programa, e ele tem me ajudado muito a me ressignificar. Por quê? Nesse programa, a gente lida com as perspectivas dos documentos curriculares, principalmente a BNCC, né, nesse processo agora de transformação, de ressignificação aí dos professores, mas a gente junta todos os cursos, todas as licenciaturas. E aí é onde a gente vê as fragilidades e as potências do processo transdisciplinar e o processo interdisciplinar. E aí que é a grande luta, quando vê o professor lá dentro da escola e pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo pensar... gente, eu vi discursos de pessoas assim, eu consigo encaixar a área de linguagens, eu consigo encaixar a língua portuguesa com a biologia, só que eu não consigo encaixar a dança nesse processo. E aí eu paro e penso, mas como não? Porque a dança nesse âmbito, né? A Stephanie passou por algo parecido também, mas nesse âmbito, a dança ela entra como uma cola, assim, como uma forma de juntar esses processos. É muito mais fácil eu conectar esse processo da dança, esse processo do corpo, essa ideia do movimento, essa ideia da democratização do corpo dentro da escola, onde todos os corpos podem falar, e do que simplesmente separar, eu não consigo encaixar essa dança. Então, eu acho que o ponto-chave que me ajudou a pensar essa pesquisa, né? Porque a gente fala, porque interdisciplinar e transdisciplinar, beleza, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir lidar com isso? E isso já está incluso culturalmente na gente, ele já está imbricado culturalmente de que a gente tem que fragmentar as coisas e de que a gente tem que trabalhar à base de conteúdos específicos, porque eu tenho que
assumir e me responsabilizar que o aluno, lá na área de linguagens, saiba verbo, que ele saiba colocações verbais, enfim, que ele saiba vários outros conteúdos que vão servir mais para frente para uma prova, para uma didática, e que necessariamente deixou esse aluno dentro de uma replicação de novo, dentro de uma decoreba, dentro de um processo que não necessariamente reflete uma formação, né? Porque a gente volta a um outro conceito importante. O que é essa formação? Então, a gente voltando ali atrás, a gente já tem pequenas palavras que não servem como fragmentação, mas servem para a gente formar um conceito mais amplo e conseguir pensar realmente nesse processo de formação do aluno de uma forma muito mais efetiva, né? Partindo, não só responsabilizando, assim, pode ser que algumas pessoas estejam entendendo o meu discurso aqui como uma responsabilização ao docente. Não quer dizer que o professor seja obrigatoriamente o único responsável para que esses processos aconteçam, porque, como eu disse antes, existem N fatores políticos, sociais, culturais, que influenciam nesse lugar, né? Então, esse foi o primeiro, acho que o gatilho para que eu começasse a pensar essa pesquisa do ensino, né, do ensino da dança, e que já está intimamente ligado ao ensino de artes dentro da escola, a pensar sempre nessa questão da sensibilização e da educação estética, que não se pauta, a gente fala em sensibilização estética e fala em educação estética, normalmente já remete a gente para as questões das artes, sem contar que isso é parte da formação do sujeito, que é parte da formação desse aluno, e que vai ser importante para os outros componentes curriculares. Um aluno que esteja apropriado desse conceito de sensibilização estética, que ele esteja apropriado dessa ideia de educação estética, ele vai estar muito mais apto e aberto às outras possibilidades, às outras componentes. Ele vai ter aquele famoso conceito de visão de mundo, né? A gente tem uma visão de mundo, que é aquela imposta para a gente no processo familiar, e a gente tem aquela visão de mundo que é descoberta na escola, e a gente tem a visão de mundo que é fora da escola. Então, a gente tem que aproximar essa visão de mundo de fora da escola para dentro da escola, que é a realidade que o sujeito vive, que o sujeito transita, né? Ele não transita nesse espaço da escola e ele fica ali, ele morre ali. Não. Ele está ali para se abrir para outras coisas, para o mundo, e enfim. Uhum. O Abner fez uma colocação antes aqui, a importância da gente pensar a dança na escola como uma protagonista nesse processo. Não só a dança como um auxiliar para se desenvolver algo. Que a gente vê que muitas vezes isso acontece com a dança, né? Mas as áreas de conhecimento dentro da escola, às vezes acabam passando por essa espécie de hierarquização e esse espaço como área de conhecimento. E daí ela fica só como sempre a serviço para se alcançar algo de outra área grande, a área do conhecimento que já é colocada. Sabe que isso acontece diariamente na escola. Porque a dança, a gente tem que autoafirmar ela, né? Eu acho que essa é uma coisa muito triste, assim, que acontece na escola. A gente passou isso dentro do estágio, a gente passa por isso dentro dos espaços informais, porque você acaba criando novas perspectivas de ensino, e aí o aluno, mesmo da criança ao adulto, ele espera algo, né? Ele cria uma expectativa e ele espera algo que culturalmente está colocado. E aí, como que você vai ressignificar isso, né? Então, quando você chega dentro da escola, esperam coisas de você. E aí, eu acho que isso é o mais sofrido, assim. Eu acho que é o mais dolorido, porque você tem que, às vezes, se colocar dentro do molde para ter algum processo que seja realmente efetivo, né? Dentro de uma formatação, criar coreografiazinhas para eventos específicos, para criar quadrilha para festa junina, criar coreografiazinha para Dia das Mães. E não que isso não seja importante, gente, mas e o processo onde fica? A gente acaba
replicando, né? A gente vai acabar replicando o movimento, aí o aluno aprende aquele movimento naquele exato momento e morre naquilo. Aí você não tem uma adesão boa dos alunos também, porque eles não estão adaptados, eles não estão sensibilizados esteticamente, eles não estão educados esteticamente para que aquilo realmente crie um lugar comum para que ele pense, não, eu posso participar, eu posso vivenciar esse processo sem nenhum tipo de entrave, né? Nenhum tipo de preconceito e afins, são outras coisas que também perpassam aí esse lugar da dança na escola. O professor Rodolfo colocou aqui de pensar talvez não, né, na palavra, né, ou nessa posição de protagonismo, né, e sim pensar a dança de uma forma transversal, indispensável nesse processo. E acho que quando o Abner colocou antes o protagonismo, acho que foi nessa mesmo que ele quis dizer, que não é de criar um protagonismo de estar acima, mas sim de todas as áreas de conhecimento ali dentro da escola, dentro do ambiente escolar, elas não existe uma hierarquia entre elas de uma, né? Mas sim que elas estejam realmente nesse mesmo nível e como pensar essas áreas de conhecimento em conjunto, atendendo muito, como o Rodrigo falou antes, da questão dos documentos. Porque se a gente for olhar para os documentos que hoje estão colocados ali para a gente, vem se desenhando, né, e vem chegando na escola, é justamente assim que está colocado no documento, de pensar essas áreas de conhecimento realmente no mesmo nível. E aí eu queria perguntar para ti, Rodrigo, antes você já comentou um pouco sobre o interdisciplinar, o transdisciplinar, como pensar essas áreas de conhecimento em conjunto a favor dessa formação do nosso estudante, dessa formação integral, que também é outro ponto muito forte que está colocado hoje dentro dos documentos, que muito se discute, mas que a gente percebe que ainda é um tema um pouco distante quando a gente chega e se depara realmente com a realidade escolar. Então, assim, voltando um pouquinho a essa ideia do protagonismo, acho que é uma coisa etimológica, né? A gente tem que analisar e pensar e lidar, e a gente não está lidando nesse protagonismo como um conceito, a gente está lidando nesse protagonismo como uma ideia genérica, né? Esse protagonismo como uma ideia genérica, da mesma forma que se eu for pensar nessa dança dentro da escola, num processo transversal, eu vou estar lidando com essa dança como uma ferramenta e lidar com a dança como ferramenta, como um instrumento ali nesse processo, eu vou continuar mantendo a dança tangente ao processo educacional. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, assim. Porque quando eu falo nessa ideia do protagonismo, e quando eu penso nessa ideia do protagonismo, realmente não é numa hierarquização, mas uma ideia de que ela deva ser pensada, né? Que ela deva ser pensada de uma forma mais democrática dentro do processo das componentes, assim, dentro do processo das componentes. Onde eu consiga perceber qual é a relevância dela nesse lugar e que ela realmente se coloca como algo necessário dentro da escola. Que ela se coloca como algo necessário dentro dessa formação integral que os documentos pedem, né? Eu não estou aqui em defesa da BNCC ou defesa dos documentos, porque ele é escrito por muitas mãos e os documentos eles são escritos por muitas mãos e assim ele recebe várias interpretações e aí cada pessoa, cada docente, cada gestor interpreta aquilo conforme a sua necessidade em loco, né? Em loco, dentro do seu contexto, dentro até da sua própria formação, assim. Ele vai criar, os documentos eles criam sentidos que se aproximam das subjetividades de quem o tem na mão, como é um livro, como é essas situações. Então, quando eu vejo dentro do processo, retornando um pouquinho, quando eu vejo lá dentro do processo do ProERG, a gente está lidando com o mesmo documento. Só que automaticamente a gente está lidando com perspectivas diferentes de pensamento. E aí a dificuldade está no conectar esses processos de pensamento dentro de um ideal curricular para uma política de corpos dentro da educação. Então, olha a luta que é lidar com esse processo, né? Pensar, mas o que é essa formação integral? Antes da gente aprofundar um pouquinho nisso, eu vou só colocar uns pontos aqui que eu acho interessante. A Stephanie participou dessa pesquisa comigo
e que foi muito interessante, tá? Que foi uma pesquisa em educação que a gente fez, que inclusive tinha quase esse mesmo nome, também lidava com essa ressignificação docente, e a gente teve alguns resultados que foram muito relevantes para a gente pensar e trazer e poder trazer agora isso, porque lida justamente com esse docente, já docente, dentro do processo escolar, lidando com os documentos, com o documento da BNCC. Então, nós fizemos uma pesquisa, fizemos um levantamento, um questionário com algumas questões, e dentro dessas questões a gente perguntava sobre a aproximação com a BNCC, se conhecia a BNCC, se utilizava a BNCC, enfim, a gente colocou questões para que o professor realmente colocasse a opinião dele, colocasse esse processo dentro do questionário. Quando a gente foi fazer o tratamento dos dados para escrever, foi surpreendente ver que 90%, Stefane? 90% dos professores não sabiam o que estavam fazendo. O número, né, que a gente conseguiu de levantamentos aí foi um número pequeno, mas é um número que já reflete um desconhecimento do documento, né, um desconhecimento reflexivo desse documento da BNCC. E aí eu vou criticar um documento onde eu não conheço metodologicamente o documento, eu vou dizer assim, você utiliza a BNCC para a produção das suas aulas? Sim, eu utilizo. Você conhece a BNCC? Não conheço. Exatamente. Como que você utiliza sem conhecer? Consegue entender essa ideia? Vem essa crítica antes da reflexão. Então, me deixou bem incômodo quando a gente fez esse trabalho, me deixou super incômodo, e eu ainda continuo batendo nisso, porque não é um processo, esse processo da BNCC não é um processo recente, né? É algo que já vem acontecendo, que já vem rolando, essa ideia de competências, a ideia de habilidades, já vem rolando há muito tempo. E aí, só que aí o que aconteceu? Politicamente, foi dada uma continuidade muito forte dos processos de continuidade dessa fragmentação. Por isso que hoje é difícil, a gente é acostumado com essa fragmentação, né? Tem a professora Sara que fala, a gente é acostumado, a gente se viciou nessa fragmentação, e hoje é difícil você pensar em algo que realmente esteja integralmente ligado. E a gente sempre quer desligar para criar hierarquias, para continuar replicando hierarquias, e você quer continuar mantendo essa área de conforto ao qual uma grande maioria, a gente não me levem a mal pelo comentário, uma grande maioria de professores se mantém numa área de conforto conteudista. Porque um dos pontos levantados dentro da entrevista foi porque a BNCC não trazia conteúdos. E se não trazia conteúdos, para eles não servia de nada. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o que o aluno pode esperar quanto formação? Mesmo ele não criando expectativas, porque o aluno ele tá imposto, ele está colocado naquele lugar. Então ele não cria expectativas com a escola. Ele não cria. Não existe uma expectativa do aluno com a escola. É porque eu quero. Não. O aluno está colocado lá naquele lugar, ele está obrigado a estar naquele lugar, porque a sociedade diz, porque a política diz, aquela coisa toda, e a gente acaba não criando possibilidades para que esse aluno entenda essa escola como um lugar que é de importância para ele, né? Então, para você ver assim, a gente vai começando a falar sobre o assunto e vai abrindo novas vertentes, e eu vou tendo que retroceder assim para poder voltar para o centro, entende? Vai indo para lugares muito distintos e que, ao mesmo tempo, não se decantam do tema principal, né? Mas é porque é importante a gente parar e analisar todas essas ramificações e refletir, pelo menos, né? Que em uma hora a gente não vai conseguir abraçar tudo isso, mas de pensar, assim, já pensamos nesse documento. Olha quantas vertentes esse documento abre de fraquezas. Do desconhecimento do documento, da própria fragilidade da formação docente,
a fragilidade das formações continuadas, que é uma discussão que a gente coloca muito forte, que a gente até colocou em artigo, porque numa formação continuada, a gente, as informações são informações, acho que deveria ser informações continuadas nesse sentido, porque não abraça, não abarca, se a gente não tem algo realmente específico dentro da área, como a gente está tendo a oportunidade agora de lidar a dança na escola em Santa Catarina, num processo de formação continuada e de formação, a gente fica à deriva, né? À deriva, porque é um campo muito grande para se pensar e para se refletir. Justamente isso do que o Rodrigo falou agora da formação continuada, realmente foi uma coisa que apareceu dentro dessa nossa pesquisa e foi muito forte, assim, né? Apesar de alguns professores, às vezes, apontarem, inclusive, que dentro do seu contexto, da escola que ele está, a própria escola fazia um trabalho de se debruçar sobre o documento, discutir isso entre os professores, mas, numa grande maioria, esse foi um ponto frágil, né? E aí, também, é interessante colocar esse ponto, porque são responsabilidades, né? Responsabilidade docente, responsabilidade da escola, são várias partes envolvidas e responsabilizadas nesse processo educacional, né? Não parte só de um ponto ali dessa área, né? Participantes, várias pessoas que se envolvem nesse processo. E aí, como pensar todos esses pontos para que realmente eles sejam amarrados e as formações e essas ressignificações, esse repensar o dia a dia na escola realmente aconteça contemplando todas essas partes, né? Não fique um pensamento isolado. E aí, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa questão dessa dança mesmo, das formações e dessa dança dentro da escola, assim, desse processo, pensando nesses documentos, como eles se colocam hoje, pensando nessa ressignificação metodológica, de repensar realmente o dia a dia lá em sala de aula, repensar essas metodologias. Qual que é a sua visão sobre isso hoje? Como você enxerga esse processo? Como você vê que isso vem acontecendo? Até vou iniciar aí com um questionamento que o professor Gessé colocou ali, que eu acho que é bem legal, é bem interessante. Ele coloca qual que é a relação que podemos problematizar na ação sobre dança na escola ou dança para a escola. Então, prof, eu acho que eu acredito, né, dentro do que eu venho pesquisando e pelo que eu venho encontrando aí nesse caminho da pesquisa, da docência, e da formação docente e do processo da dança dentro da escola, que há realmente uma dicotomia, uma separação muito grande, e eu vou retornar numa frase que eu disse ontem, que eu acho que eu já repeti hoje, não é nem por ser prolixo, mas é que tem alguns conceitos e alguns contextos que precisam ser rebatidos, assim, batidos de novo e tal, que é: a escola é movimento, mas o movimento está na escola? Eu acho que a gente pode refletir a partir dessa perspectiva, de pensar essa ação da dança, ela é na escola, quanto a escola é movimento, e pensar a dança para a escola como o movimento está na escola, como um questionamento mesmo, porque se pensar, eu acho que se a gente colocar de forma, eu estou assim, tentando formular um pensamento agora, e pode ser que eu não esteja tão assertivo, mas a gente acaba recaindo, né? Pensar nessa dança para a escola, nessa dança na escola, a gente vai recair dentro desses processos formatados de dança e a gente não vai abraçar de forma positiva e plural, né? Plural quanto aos corpos que estão lá. São meninos, meninas, menines, né? São corpos pretos, corpos brancos, corpos amarelos, e aí pensando nessa diversidade, né? Pensando nessa diversidade de corpos lá dentro da escola, porque aí a gente volta lá no início da nossa live, que é pensar o corpo na dança, esse corpo que é dança, dentro desse processo totalmente formatado, que é a formatação escolar. Acredito, quando tu fala ali, Stefania, sobre os processos metodológicos, né?
a gente recai num problema muito grande de discussão, que são as questões técnicas da dança. Eu vou trabalhar essas questões técnicas na dança lá dentro da escola? Como? Né? O quanto eu vou me apropriar dessas questões lá dentro da escola? Quanto uma questão histórica, quanto uma questão metodológica, quanto uma questão técnica só. Eu vou trabalhar essa questão como uma questão genérica. Como que eu vou trabalhar? Eu tenho estrutura para se trabalhar tecnicamente dentro da escola? O que é essa técnica que eu vou trabalhar lá? Entende? Então, assim, são vários atravessamentos que são muito espinhosos para se lidar. Mas eu acredito, dentro das pesquisas que eu tenho feito, e de que tem modalidades que a gente não tem como trabalhar dentro da escola. A gente tem como trabalhar contextos, a gente tem como trabalhar alguns moldes para algumas compreensões. Mas a dança dentro da escola ela não está colocada para a formação do bailarino, e sim para a formação do sujeito. Então a gente tem dois lugares bem diferentes. Vamos formar o bailarino, ele tem o seu lugar específico de busca, que não é a expectativa, essa falsa expectativa que se cria lá dentro da escola, desse aluno que está ali, que está por obrigação, né? Entre aspas, ele está ali porque ele tem que seguir esse plano social. A gente vem dentro dessa perspectiva sociológica mesmo, dessa ação social que se mantém e que se replica e que se continua e que vai se mantendo conforme o passar dos anos. Então, hoje eu penso que a dança dentro da escola, ela é corpo. Ela é corpo. Dentro dos seus próprios contextos. O corpo tem história. A história, ela é imbricada, ela é imbuída, ela é abraçada pelas culturas. As culturas são diversas. Então, eu não tenho como fechar esse pensamento a uma cultura hegemônica, por exemplo. Porque aí eu vou estar segregando, eu vou estar separando, eu vou estar tirando a valoração desse aluno ao próprio contexto dele, à própria pele dele. Somos brasileiros, temos aí uma mistura muito grande, né, de etnicidades, e a gente acaba seguindo essa ideia nada decolonial de manter-se sempre pensando que o fora coloca-se como mais importante ou coloca-se como uma realidade, um molde a ser seguido. E a gente esquece das nossas próprias significações, das nossas próprias codificações. Não sei se eu consegui te responder, Stefane. Uhum. Aqui o pessoal está comentando, vou tentar resumir um pouco aqui os comentários, mas talvez possa complementar até a tua fala, né? Dessa discussão essa dança na escola é sobre aprender a dança, é sobre conhecer dança, é sobre dança ou é com dança? Qual a finalidade dessa dança? O porquê se trabalhar técnica na escola, né? Trabalhar técnica de dança ali especificamente, né? Mas o pensar qual que é essa finalidade da dança dentro da escola? Acho que essa é uma discussão que eu não vou conseguir responder agora, nesse momento, porque é uma questão que tá vindo aí junto com o meu TCC, que é a criação de um conceito que eu justamente questiono este lugar, porque é muito fácil se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão nessa live, perguntar para qualquer um, a dança é importante na escola? Aí todo mundo vai dizer, nossa, claro que é muito, muito importante, ela é super necessária, porque é movimento, entendeu? Porque é arte, porque é movimento, porque é cultura, porque é arte, porque é movimento de novo. E a gente vai redundar nos mesmos conceitos. E esses conceitos, muitas vezes, eles não são suficientes para abarcar o que é esse processo de movimento dentro da escola.
Dentro do meu processo de pesquisa, eu até não lido com a palavra dança e a palavra bailarino. Eu lido com as palavras movência e mover. Qual é o movimento dessa escola? Né? De forma geral, qual é o mover de cada um? De uma forma de construção de subjetividades. Deleuze defende essa perspectiva, né? Rodolfo até pode me ajudar ali. Ele defende essa perspectiva dessa construção dessa subjetividade, dessa rizomática, dessa teia, dessas raízes que se criam e que se recriam conforme as urgências da própria construção do ser. Então a gente pode falar disso de forma ontológica, se a gente não quiser puxar aí filosoficamente, a gente pode falar de uma forma um pouco mais assertiva, mas pode falar fenomenologicamente quanto esse corpo que sente, esse corpo que é sensível, esse corpo que é aberto e que ele é poroso. O nosso corpo é poroso. Ele recebe tanto informações onde ele digere e absorve, e ele recebe informações que ele joga fora. E isso não é só o que cognitivamente, né, o que chama a nossa cognoscência, a nossa consciência, porque o que é essa consciência? Como a gente se conscientiza desse movimento? Dança. Eu acho que é a nossa consciência que acabou fechando alguns questionamentos, assim. Porque se eu falar assim, gente, vamos hoje falar sobre consciência corporal dentro de uma formação para professores. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça sobre a consciência corporal? Assim, ó, muito genericamente, é por onde passa o movimento. Eu tenho noção de que o movimento do meu malelo faz rotação, faz flexão e faz extensão. Eu tenho noção de que eu faço um contraction release com a coluna. Eu tenho noção que eu trabalho torção. Mas e a consciência de conscientizar-se desse movimento? Eu sei que é um pouco complexo, mas faz sentido. E a consciência vai muito além disso. Muito além disso, porque a dança ela requer todos esses estudos, todos esses espaços de conscientizar-se quanto corpo. Eu sou corpo, isso não se dissocia. Tá? Essa dualidade, a gente ainda lida muito com essa dualidade de corpo e mente, corpo e espírito, e a gente tem ainda tem muito disso que fica meio que de uma forma de rosca, sabe? E que a gente tenta sair, não pensar nessa dualidade, mas a gente ainda acaba replicando isso de alguma forma. Então, assim, a finalidade dentro da dança, dentro da escola, eu não acredito que seja uma finalidade. Eu não acredito que seja uma finalidade, porque a dança não é um produto, gente. Se a gente pensar ela com esse sentido efêmero, né, essa efemeridade que ela põe, se a gente pensar em que a dança ela se estrutura e se desestrutura, que ela se significa e se ressignifica a cada pessoa que se apropria dela, quanto técnica, e ela se estrutura, se reestrutura, se significa, se ressignifica a cada corpo que se apropria dela. Como eu falei ontem, as danças, cada corpo tem a sua própria dança, independente da sua técnica. E a gente consegue perceber isso quando a gente vê alunos que às vezes não têm um biotipo físico próprio, que é criado para a dança, que é aquele biotipo hegemônico, magérrimo, branco, hiperalongado, com o pé super alongado, com um andeor que só ou você nasce com ele ou você não nasce. Se você não tem esse biotipo, então você não. Então, o professor consegue, às vezes, pegar e achar aquele aluno que não tem esse biotipo, e esse aluno, quanto linguagem, quanto movimento, quanto sensibilidade, acaba falando muito mais artisticamente, tem muito mais descobertas, muito mais potências, e ele é, às vezes, esquecido nesse sentido. Então, como que a gente vai democratizar os corpos dentro da escola e pensar numa finalidade, sendo que eu tenho esses dois caminhos tão distintos, que são os caminhos técnicos e históricos da dança, e esses caminhos que são os de criação, os de composição, que aproximam muito mais, né, esse lugar
do corpo, dele ser como ele é. Meu corpo é assim. E aí, mais para frente, se eu quiser me formar dentro da dança, quiser entrar dentro de uma escola clássica, se eu quiser me colocar dentro de uma companhia, se eu quiser... Aí são escolhas, são opções. Então, assim, se eu trabalhar a dança como finalidade lá dentro da escola, eu vou estar limitando essa dança. Eu vou estar limitando esses corpos da mesma forma. Eu vou até colocar de uma forma semiótica, eu vou estar colocando uma dança dentro do quadradinho entre a carteira e a cadeira. E aí o aluno vai ter que se mover nessa perspectiva, e aí eu tenho esse aluno que tem uma ondulação, que ele tem um trabalho corporal, e aí ele vai cansando disso, e aí ele vai se encaixando e ficando travado ali, sentado, porque o corpo, gente, já nasce dançando. Tá? Ele nasce dançando, ele deixa de dançar durante a vida. Aprender a dançar, tem uma diferença muito grande nessa ideia de aprender a dançar. É você aprender técnica, aprender movimentos além, ou é você realmente expor e potencializar aquilo que você tem quanto força, né? Quanto força corporal, quanto força de movimento, força de mover. Acho que é isso. Ótimo, é exatamente isso, assim, né? São vários atravessamentos, né? A gente está falando aqui de pensar essa ressignificação metodológica docente e qual é a nossa relação com docente, licenciandos, né? Como que a gente está nesse processo e quantas coisas, quantas informações e variáveis a gente já veio falando desde lá do início da live, né? Quantas coisas perpassam esse processo de questões de estrutura, de questão da proposição do docente, do licenciando, de questões de documentos, de diretrizes, de políticas educacionais, de pensar esse corpo e principalmente pensar essa dança na escola, né? Que até alguém colocou ali antes, a dança hoje não está realmente colocada no contexto escolar. Ela ainda está vindo, caminhando, engatinhando e percorrendo esse caminho para realmente fazer realidade desse contexto escolar efetivamente, né? E uma das coisas que foi comentada ali também é a questão da formação, que talvez essa posição da dança hoje na escola é justamente pela falta de formação na área, né? A gente pode ver aqui pelo nosso estado mesmo, questão de um curso, quanto tempo demorou isso para acontecer, e das próprias formações, as coisas que acontecem, né? O quanto falta ainda para a gente caminhar e discutir e percorrer e crescer e acrescentar conhecimento quando a gente pensa nessa dança na escola, desses vários atravessamentos, dessas várias percepções que passam pela gente e o nosso próprio pensar do que é essa dança na escola, né? Como a gente entrou na discussão aqui, a dança na escola é a técnica, é eu levar essa dança para a escola ou qual que é a dança que a gente realmente acredita e quer trabalhar na escola? Como eu acompanho... É que são lugares, são lugares, né, muito diferentes, assim, e aí, como eu disse antes, e até coloco o comentário do Pablo ali, já desde o início da live, Pablo, eu venho comentando que a gente está dentro dessas políticas e que muitas vezes a gente não tem como fugir, né? Tu coloca aí que a gente tem que pensar nas condições que o sistema oferece. Óbvio, isso é óbvio. Você acaba tendo que lidar com as facilidades e com as dificuldades desse processo. Mas a ressignificação docente, ela independe desse processo. Porque quando a gente pensa em ressignificação docente, a gente está no lugar do professor se colocar como esse professor artista, né? Porque quando você está lá dentro da graduação em dança, ou das artes cênicas, ou do teatro, a gente tem esse pensamento artístico. E aí ele é esquecido quando chega dentro da escola, entende? Então, eu não tenho como dicotomizar, como separar esse processo do artista, do professor e do aluno ali nesse lugar. Então, o que acontece, o que eu vejo muito, e até o que tem apontado nessas pesquisas, é que esse professor que sai da universidade, ele sai totalmente híbrido
de informações, híbrido de coisas, de ideias, e aí realmente o sistema acaba fechando ele e colocando ele em alguns moldes e tal. Então, lidar com isso mesmo, porque quando a gente fala em formações continuadas, a gente fala sobre a formação docente, a gente fala sobre essas perspectivas, né, sobre novas metodologias, é o único discurso que ultimamente eu vejo, hoje em dia vamos pensar em novas metodologias ativas para o ensino remoto. Mas o que são essas metodologias ativas para o ensino remoto, né? O que são essas metodologias ativas para ser usadas na escola? Só isso é suficiente? Eu acho que a dança, no seu sentido mais sensível, mais essencial, consegue lidar com isso de uma forma muito mais fácil. Acho que pensar a dança para as outras componentes, quanto o processo de significação e de ressignificação metodológica, ela é primordial. E se a gente conseguir analisar e refletir, pensar e tiver espaço para que isso aconteça. Então, politicamente, por exemplo, como vai acontecer já com o ensino médio a partir do ano que vem, com a questão do novo ensino médio, de pensar por áreas de conhecimento. Alguns professores estão com medo, alguns professores não querem, porque tem toda uma relação de cobrança, né? Cobrança pelo próprio currículo, cobrança pelas próprias formações, pela necessidade de diálogo com outras áreas, que é o que também a gente percebe dentro das pesquisas como uma grande dificuldade, que é dialogar com outras áreas, conseguir conectar conhecimentos para um bem maior e para um ensino muito mais efetivo, né? Então, a gente meio que se obriga, mas a gente não pode se sucumbir a esses processos políticos. Quando eu comentei lá no início da live, existe o processo macro e o processo micro político dentro da escola, dentro da educação. E esses processos, eles se diferenciam muito, porque se eu não lidar, quanto professor, quanto docente, eu não lidar com esse processo micro, o macro vai se manter de qualquer forma, e aí eu vou continuar replicando o que o macro me manda fazer. Ele me manda lidar com uma forma conteudista, eu vou continuar com essa forma conteudista, eu coloco o meu aluno dentro desse processo conteudista, e aí o que vai acontecer? Esse aluno vai sair da escola conteudista, e se ele se tornar professor, por exemplo, ele vai continuar replicando, e aí a réplica de conhecimento não traz reflexão, sem reflexão não tem crítica, e aí como que a gente fica dentro desse processo educacional, né? Então, são outros atravessamentos aí, eu acho que vale a pena também a gente, pelo menos, pensar, né? Nesse curto tempo que a gente tem, mas vale a pena a gente pensar. Isso mesmo, bem curto tempo mesmo, até comentar sobre isso agora, a gente tem que ir se direcionando aqui para uma fala final, mas para a gente ir finalizando, então, acho que é justamente isso, quantos atravessamentos, né? E o Rodrigo até falou no início, a ideia do relato de experiência, dessa nossa conversa, esse bate-papo, é realmente trazer coisas que fazem parte do nosso dia a dia, essa questão da ressignificação, são coisas que se aproximam das nossas pesquisas, dos contatos, do que a gente está vivenciando hoje. E claro que a gente não vai conseguir responder tudo, né? Nem afinar todos os pontos dessa discussão aqui na live, mas a importância desse momento da gente estar aqui junto, conversando, refletindo, partindo desses diversos pontos, e repensar realmente e pensar essa dança na escola, né? E aí a importância de eventos como esses, da gente ter essa possibilidade, esse espaço de poder se encontrar, de estar refletindo, de estar pensando e ressignificando realmente o que é essa dança na escola, que caminhos seguir, né? Por onde a gente ir, por onde atravessar. E aí, para o Rodrigo, para te concluir, Rodrigo, fazer o complemento aqui, para a gente poder finalizar e levar a nossa live aqui para o final. Então, gente, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para a gente pensar, para deixar mais alguns nós, né? Eu acho que eu gosto muito da palavra nós, porque ela não é só a atadura de uma corda, mas ele também remete a nós. Então, deixar alguns nozes dentro da cabeça de vocês,
porque esses nós são outros pensamentos que vão se imbricando ao nosso e que a gente consiga, de alguma forma, se ressignificar, não se desconstruir, porque isso não acontece dentro da subjetividade, dentro da construção da subjetividade, você não se desconstrói, não existe uma destruição para um reconstruir. Né? E isso também pauta-se muito na dança, a gente fala muito na dança isso, né, de desconstruir, mas a gente tem que se ressignificar e pensar que o professor, nesse exato momento, por mais que ele esteja sucumbido aí por políticas, que ele esteja sucumbido por um processo educacional, que esteja ligado e esteja esmagado aí por N fatores, de que ele é peça fundamental para o processo educacional. Ele é peça fundamental para os processos de formação. Ele é peça fundamental para as competências e habilidades dos alunos, tá? Ele não é só o lugar onde pensa assim, vamos falar na BNCC, competências e habilidades dos alunos. E às vezes o professor não sabe do que ele está falando. Ele sabe quais são as competências que ele precisa ter e as habilidades que ele precisa ter para que ele consiga instigar isso nos próprios alunos. Não estou falando isso de forma genérica, como se fosse algo utópico, é algo realmente passível e que acontece, é algo da realidade mesmo, principalmente dentro da compreensão desses documentos. Então, não deixem se sucumbir pelo sistema e acreditem no movimento, acreditem na movência. A movência vai ser a resposta aí, o mover desse aluno, o mover do professor vai ser a resposta para essa formação, vai ser a resposta para essa dança na escola, para a escola, de uma forma muito mais efetiva. Eu repito o meu discurso de ontem, segundo Paulo Freire, a gente tem que esperançar, a gente tem que se manter dentro desse verbo esperança, né? Desse verbo esperançar, para que as coisas realmente criem outros sentidos, não só semióticos, mas que ela recrie outros ideais, para que a gente possa dançar outras coreografias e principalmente aquelas coreografias que se recriam a partir dos improvisos da vida do cotidiano. Eu acho que esses são os maiores feitos do sujeito, são essas coreografias que são criadas no cotidiano do preto, que está lá dentro da escola, que foi sem comer, no cotidiano do branco, que vai lá para dentro da escola sem perspectiva alguma, do amarelo, que vai lá para a escola e não sabe o que está acontecendo, e a gente tem que lidar com todas essas subjetividades além da nossa. Então, nos ressignifiquemos sempre, sempre, todos os dias. Pensemos a dança quanto um processo. E que processo é esse? Processo de construção de subjetividades, construção de mover e construção da movência. Sempre. Acho que vai ser um caminho aí, não só pensando metodologicamente, né? Mas vai ser um caminho para que a gente consiga colocar e consiga fortalecer essa dança dentro da escola de forma única, singular e plural ao mesmo tempo. Acho que é isso. Muito obrigado para vocês. A gente agradece, Rodrigo, a tua fala, agradecemos também a participação de todos. E para lembrar que a live encerra agora, mas a programação continua agora com uma conversa com os professores e professoras da rede. Então, continue acompanhando. Amanhã também tem mais programação. Então, fiquem por dentro e não percam nada dessas discussões, de tudo que está acontecendo aqui. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigado, gente.